Olá, eu sou Giovana Fernanda Sanfin Secom, aluna da FATEC de Itatiba, e a minha orientadora é a professora doutora Ana Lúcia Queiroz Tourinho. Eu vou apresentar para vocês o meu trabalho de graduação, cujo tema é Método Ágil Scrum, Framework e Aplicações para a Gestão de Projetos em Startups. Eu escolhi esse tema por achar que a transformação digital já é uma realidade nas grandes empresas e as metodologias ágeis são uma forma de acelerar as entregas de um determinado projeto, principalmente para as startups, que diferem das empresas tradicionais pelo seu crescimento acelerado. Dentre essas metodologias, eu escolhi falar do Framework Scrum, que trabalha na aceleração do processo humano, alinha as equipes e otimiza o tempo sem deixar que se perca a qualidade. Segundo os dados do 15º State Agile Report, publicado em 2021, que é um relatório anual que destaca os marcos importantes ao longo da jornada ágil, o Scrum é o método ágil mais usado pelas empresas, cerca de 66% delas utilizam ele, seguidos pelas suas variações, o Scrumban com 9% e o Scrum XP com 6%, o que contabiliza um total de 81% usando essa metodologia. Esse trabalho tem como objetivo entender a aplicação do método ágil Scrum como acelerador em startups, bem como essa metodologia permite um melhor controle das atividades realizadas. Para isso, eu fiz o estudo de referências e pesquisas nessa área e a leitura do livro A Arte de Fazer o Dobro do Trabalho na Metade do Tempo, escrito pelo co-criador do Scrum, Jeff Sutherland. Para entender melhor cada etapa da aplicação do framework, eu utilizei o manual de utilização do Scrum. Pesquisei como é o funcionamento das startups para entender como diferenciá-las das empresas tradicionais. E para o meu estudo de caso, eu avaliei a startup Spotify AB. A empresa iniciou suas atividades com a metodologia Scrum, mantendo uma essência ágil. Porém, com seu crescimento, sentiu a necessidade de fazer adaptações e acabou criando uma metodologia própria que é replicada por muitas outras empresas. É certo que as startups enfrentam vários desafios, entre eles de criar soluções inovadoras e tecnológicas na resolução de problemas. Conforme essa tabela, nós podemos notar que as startups não dispõem sempre de muitos recursos, como nas empresas tradicionais. Porém, tem características de ser mais flexível nas suas estratégias, o que as torna mais adaptáveis às situações. Esse cenário de agilidade pede que elas invistam em tecnologia. Nesse momento, inovar deixou de ser um diferencial e passa a ser um pré-requisito, onde as metodologias ágeis são uma opção para que as startups consigam acompanhar essa velocidade do mundo dos negócios. As metodologias ágeis são agrupamentos de princípios e práticas desenvolvidas pelo Princípio Ágil, que foi um documento elaborado em 2001 em Utah, nos Estados Unidos, por 17 profissionais que já utilizavam as metodologias ágeis. Entre esses profissionais estavam os 2 criadores do método Scrum. Esses princípios serviam como orientador para as equipes para alinhar os projetos aos seus objetivos. Basicamente, a gestão ágil é baseada em ciclos curtos e tem uma abordagem adaptativa, onde é possível fazer alterações no escopo do projeto. Vale lembrar que as metodologias ágeis chegaram nas empresas num momento extremamente necessário, porque as decisões precisavam ser dinâmicas e essa metodologia traz mais resultados do que a metodologia tradicional. Anteriormente, a maior parte dos projetos de software tinha como base o método Waterfall, que é o método cascata, onde o projeto era concluído em etapas distintas, num processo lento. Os gerentes achavam que tinham total controle sobre o projeto, mas não era isso que acontecia. Atrasos e quebra de orçamentos eram constantes e o escopo era muito engessado, o que não possibilitava as alterações. Já o guia PMBOK é considerado uma enciclopédia no auxílio da gestão de projetos e já não estava funcionando tão igualmente em todos os projetos. Ele servia apenas para delimitar boas práticas. Ele é editado a cada 4 anos e está na 7ª edição, mas já se notou uma tendência de metodologias ágeis nas últimas atualizações, o que denota que os métodos ágeis passaram a complementar o guia PMBOK. O Scrum é um framework que em inglês a tradução seria estrutura. É composto por códigos genéricos que permite o desenvolvimento de sistemas e aplicações.
Foi criado há 20 anos como uma forma mais rápida, confiável e eficiente de desenvolver softwares na indústria de tecnologia. Ele é fundamentado em teorias empíricas do controle de processo, que afirma que o conhecimento vem da experiência e a tomada de decisões é baseado no que é conhecido. O Scrum emprega uma abordagem iterativa e incremental para aperfeiçoar a previsibilidade e o controle dos riscos. Ele tem 3 pilares. A transparência, que precisa ser plena para que as tomadas de decisões sejam uma base sólida. Como podemos ver na tabela, apresentar os fatos da maneira que eles são, pois os aspectos significativos do processo devem estar visíveis aos responsáveis pelos resultados. O outro pilar é a inspeção, onde os usuários do Scrum devem frequentemente inspecionar os artefatos e ver se o processo do projeto está caminhando em direção ao objetivo da sprint. Ela deve ser realizada por todos da equipe, mas com cuidado para não atrapalhar. Elas se tornam mais benéficas quando realizadas por pessoas especializadas no trabalho que se deve verificar. E o terceiro pilar, que é o da adaptação, que é geralmente uma consequência da inspeção, pois verifica-se se algum processo desviou do objetivo, para que o mais rápido possível seja feito o ajuste necessário. A inspeção e a adaptação podem ser feitos durante os eventos formais do Scrum, que são o planejamento da sprint, durante as reuniões diárias, na revisão da sprint ou na retrospectiva da sprint. Os eventos do Scrum foram criados para evitar reuniões fora do planejamento e com o tempo fixado, para que não se perca tempo e que se seja gasto apenas o tempo suficiente que é preciso. Uma das técnicas de deixar todas as etapas visíveis para todos do projeto, que seria a transparência, é o quadro de tarefas Scrum, conforme esse do slide, onde as tarefas representadas por post-its são divididas em fazer, fazendo e feito. Esses post-its são remanejados de acordo com o que vai acontecendo. Já sprint é o nome que foi dado ao período de um trabalho, definido previamente. Geralmente esse tempo é de 2 a 4 semanas ou até que o objetivo seja alcançado. Nela ocorre o planejamento, trabalho de desenvolvimento, revisão e durante esse período acontecem reuniões diárias que são rápidas e dinâmicas e servem para avaliar se não há intercorrências no projeto. Assim fica mais fácil de atingir as metas, mantendo a qualidade do projeto. Já os artefatos são as informações que serão importantes para o desenvolvimento dos produtos. Esses artefatos são elaborados dentro de uma sprint. Bom, como eu estava falando, as sprints são planejadas sempre com o pensamento de como o incremento, que é a soma dos itens do backlog do produto que será entregue no final da sprint, será realizado. Para análise de dados, a empresa escolhida foi a startup Spotify AB, que mantinha uma essência ágil do Scrum na gestão de seus projetos, mas percebeu que com o crescimento da empresa já não estava mais surtindo os mesmos resultados. Eles então reestruturaram as práticas seguidas pela organização e criaram um método adaptado ao que eles precisavam, o chamado Spotify Scaling Agile. Nesse modelo, os times eram direcionados verticalmente, os squads e tribos, e horizontalmente os chapters e guilds, sendo que na vertical são agrupados os produtos ou os recursos associados, e na horizontal, por habilidades ou interesse. Dessa forma, eles conseguem o melhor entrosamento das equipes, melhorando a produtividade e conectividade. Nesse método, criado pelo Spotify, os times são autogerenciáveis e a liderança acontece de uma forma mais orgânica. Esse modelo trouxe mais agilidade nas decisões e as entregas passaram a ter mais qualidade. Uma pesquisa de satisfação realizada na empresa mostrou que 94% dos funcionários estão satisfeitos com a empresa. Esse resultado mostra que ela tem uma excelente reputação no mercado. Nesse slide, temos a ilustração de um vídeo feito por Henrik Kimberg, em 2014, que explica a cultura da engenharia do Spotify. Similar à equipe Scrum, uma squad é composta de 3 a 10 pessoas, trabalhando em uma funcionalidade específica. Todas as squads funcionam como uma mini startup, possuem uma missão, uma estratégia geral e objetivos a curto prazo, que são negociados a cada trimestre. Os princípios como o mínimo produto viável, ou MVP, e a aprendizagem validada são muito incentivados dentro de cada esquadrão, assim como em outras ferramentas de gestão, como o Scrum e as sprints.
Essa estrutura potencializa a autonomia, mantendo a equipe motivada, gerando velocidade às ações. Por mais que o framework Scrum não seja um método definitivo, essa estrutura provou que vem para maximizar a colaboração de profissionais e, ao mesmo tempo, otimizar a qualidade e a quantidade de entregas por ser uma metodologia ágil. A essência do time Scrum é um pequeno time de pessoas, um time individual e altamente flexível e adaptativo. Quando trabalhamos em projetos de ciclos curtos, a cultura do feedback permite que o cliente se torne parte do desenvolvimento do projeto. Por ser uma metodologia que deixa os processos mais ágeis, transparentes e orgânicos, pode ser reorganizada de acordo com a necessidade daquele momento. E foi o que a Spotify fez, adaptou a cultura ágil para o que a empresa precisava. E hoje serve de inspiração para muitas empresas. O mais lindo da metodologia ágil Scrum é que as pessoas são mais importantes que os processos. São as pessoas que fazem acontecer. Elida Pereira Jerônimo.